Bom dia a todos aqui presentes. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesta casa de oração, nesta casa onde o bem impera, nesta casa onde nós saímos daqui fortalecidos, inspirados e abençoados. Que Deus autorize, permita a espiritualidade desta casa, mais uma vez, intuir a pessoa que vai fazer a palestra nesta manhã. Que possamos ouvir com atenção e levarmos para nosso lar, transmitir aos nossos amigos e parentes o conhecimento que vamos adquirir nesta manhã. Que Deus esteja com todos, agora e sempre. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bem? Vamos lá. O tema de hoje nos convida a mergulhar em uma das questões mais centrais e mais transformadoras de toda a doutrina espírita, a reencarnação. Vamos caminhar juntos pelo capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título já é por si só um convite à reflexão profunda. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para compreendermos o alcance dessa frase, precisamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 3. Ali encontramos um episódio breve, mas de enorme densidade espiritual, o encontro noturno entre Jesus e o fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem respeitado, um doutor da lei, como conhecemos, membro do Sinédrio. Portanto, uma autoridade religiosa e moral entre os judeus. Ele era muito respeitado. E, no entanto, ele procura Jesus escondido à noite, que é um detalhe que já nos revela algo sobre a condição humana. Quantas vezes trazemos dentro de nós as inquietações espirituais, o quanto não ousamos expor as nossas vontades à luz do dia, com medo do julgamento alheio, do ridículo e da própria incerteza. Nicodemos reconhece em Jesus um mestre vindo de Deus, pois, segundo suas palavras, ninguém poderia realizar os sinais que Jesus realizava se Deus não estivesse com ele. Ele havia presenciado, no momento, vários milagres ali que Jesus já tinha concedido. E é nesse momento que Jesus lhe responde com uma afirmação que soa aos ouvidos do homem culto e versado na lei, como um verdadeiro enigma, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí despertou a curiosidade do cara, Nicodemos, então, tomando a frase ao pé da letra, reage com espanto e diz, como pode um homem já velho voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A pergunta, ingênua em aparência, revela algo muito importante, a incompreensão humana diante das verdades espirituais, quando estas são interpretadas apenas ao pé da letra e não pelo espírito que as anima. Jesus, então, insiste: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Ele não fala, portanto, de um nascimento físico repetido, mas de uma renovação interior, de um novo nascimento do Espírito para a vida espiritual, para a compreensão das verdades eternas. É exatamente aqui que o Espiritismo
presta um serviço inestimável à compreensão do Evangelho. Kardec, ao organizar esta obra, não pretende inventar uma nova interpretação por conveniência doutrinária. Ele busca mostrar que a própria ideia de renascimento espiritual, presente nas palavras de Jesus, encontra plena explicação racional na lei da reencarnação, trazida de volta à humanidade, em sua época, pelos ensinamentos dos Espíritos. Kardec observa algo notável. Essa ideia de um retorno à vida não era estranha aos judeus. Eles possuíam, sim, uma noção a esse respeito já, né? expressa sob o nome de ressurreição. Todo o povo judeu, com exceção dos saduceus, que acreditavam que tudo se acabava com a morte do corpo, acreditava que o homem que já vivera poderia viver novamente. O problema é que essa crença era vaga, imprecisa e mal definida, porque os próprios judeus tinham noções incompletas sobre a natureza da alma e sobre a maneira de como ela se ligava ao corpo, né? E é justamente nesse ponto que reside a grande contribuição esclarecedora do Espiritismo. Distinguir com precisão o que os antigos chamavam, de modo impreciso, de ressurreição, e o que a doutrina espírita, com mais rigor e mais lógica, denomina como reencarnação. Aqui nós vamos diferenciar as duas coisas, né? Então, vamos nos deter um pouco nesse ponto. Por que essa distinção é fundamental para que não caiamos em confusão conceitual? A palavra ressurreição carrega em seu sentimento mais comum a ideia de que o mesmo corpo que morreu volta a viver. E é a imagem, e pense um pouquinho, né, de um cadáver que se levanta, que retoma o sopro da vida que antes eles tinham. Ora, basta um mínimo de reflexão científica para perceber que essa ideia é materialmente impossível, né? Os elementos que compunham aquele corpo já se dispersaram há muito tempo. Os átomos que formavam seus tecidos foram absorvidos pela terra, pelas plantas, por outros seres vivos, reintegrados ao ciclo natural da matéria. Não existe, portanto, um corpo específico e definido que possa literalmente ressuscitar depois de decomposto. Então, isso cai por terra, né? A reencarnação propõe algo diferente e infinitivamente mais coerente com as leis da natureza. Não é o corpo que renasce, mas sim o espírito. Esse princípio inteligente, individualmente e imortal, que constitui a nossa verdadeira essência, que após um período de vida espiritual no mundo invisível, se reveste de um novo corpo formado com elementos novos para viver uma nova existência corporal. Então, repare na diferença essencial, na ideia errônea da ressurreição do corpo. Teríamos uma única vida física, seguida de uma espera passiva pelo juízo final, quando o mesmo corpo se rifaria, né? Ele morreu, aí ele fica em stand-by ali, esperando, né, a justiça divina tomar a decisão, e enquanto isso o corpo tinha que se reconstruir, né, que era um corpo decomposto já, para daí ele poder voltar, né? Assim, quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, o Espiritismo nos ajuda a compreender essa frase em sua dupla dimensão. Há sim um sentido moral imediato, a necessidade de uma regeneração interior, de uma conversão do coração e da mente para os valores espirituais, mas há também subjacente a esse sentido moral uma verdade objetiva e estrutural sobre a própria natureza da vida, a de que o espírito percorre várias essências e que somente através dessa sucessão de vidas é que ele pode se purificar o bastante para ver isto, para compreender e para merecer o reino de Deus.
Detenhamos-nos agora sobre um ponto que costuma tocar profundamente o coração de quem reflete com sinceridade sobre a vida. Por que seria necessário, afinal, viver mais de uma vez, né? Pensemos por um instante na enorme desigualdade que observamos entre os seres humanos. Uns nascem em berço de fartura, saudáveis, em famílias amorosas, em nações com muita paz. Outros nascem em meio à miséria, à doença, à violência ou ao abandono. Se cada um de nós tivesse uma única existência, e se essa existência fosse o único critério para a felicidade ou o sofrimento eterno, como poderíamos conciliar isso com a ideia de que o Deus é justo, bom e misericordioso? Seria muito errado pensar dessa maneira, né? Porque você iria viver ou uma vida eterna de miséria ou uma vida eterna de fartura, né? Não teria as experiências contrárias. Um Deus que condenasse ou premiasse eternamente o espírito com base em uma única e breve passagem pela terra, em condições que esse espírito sequer escolheu no ambiente que lhe foi imposto ao nascer, seria um Deus arbitrário, incompatível com os atributos de justiça e de amor que a própria razão nos leva a atribuir à divindade. A reencarnação, então, ela resolve de maneira racional e serena esse impasse. Ela nos mostra que aquilo que hoje nos parece desigualdade é, na verdade, resultado de um longo processo. Cada espírito colhe em cada existência o que semeou em existências anteriores e, ao mesmo tempo, prepara para suas ações presentes a colheita de existências futuras. Então, ninguém é injustiçado, porque cada um está exatamente na etapa de evolução que corresponde ao seu próprio percurso. E ninguém está condenado para sempre, porque a porta do progresso está sempre aberta. Por mais atrasado que o espírito se encontre, ele sempre pode, em vidas sucessivas, corrigir seus erros, reparar o mal causado e caminhar para a perfeição, que é o nosso objetivo. Assim, a reencarnação não é apenas uma curiosidade doutrinária ou uma peça de erudição religiosa. Ela é, antes de tudo, uma resposta ao clamor mais antigo da alma humana diante do sofrimento e da injustiça aparente do mundo. Por que eu? Né? A reencarnação nos diz, porque esse é o capítulo de uma história mais longa, cujo enredo você mesmo, em parte, escreveu. Ele está falando aqui, né, basicamente, que não existe injustiça no mundo. Se hoje estamos vivendo um desafio, estamos vivendo um pseudo-problema em nosso ponto de vista, amanhã isso vai se resolver, isso vai mudar, porque temos que passar por todas as experiências aqui nessa existência, nessa e em outras. Então é para pensar mais a longo prazo, não é para pensar tão a curto prazo, né? Quando estamos aqui é natural que enxerguemos a vida de maneira bem limitada, né? Dos olhos para fora, mas isso é muito finito na concepção divina. A coisa é muito mais longa, é muito mais extensa do que a gente imagina, né? Então, avançando no capítulo, Kardec nos apresenta uma segunda reflexão de extraordinária beleza e de grande alcance afetivo, a de que a reencarnação fortalece os laços da família. Ao passo que a ideia de uma existência única, sem retorno, sem continuidade, tende a enfraquecer e até romper esses mesmos laços. Porém, por um momento, para pensar em quantas famílias são separadas pela morte de um ente querido, um filho que parte cedo, um cônjuge que se vai, um pai ou uma mãe que deixa este mundo antes que pudéssemos lhe dizer tudo o que sentimos, se acreditássemos que a morte é um fim absoluto, ou mesmo que a alma segue para um estado estático e de eterno
sem qualquer relação de continuidade com esta vida. O que resta desses vínculos, então, de amor? Apenas a saudade, a dor da separação definitiva, o silêncio de um reencontro que talvez nunca aconteça, ou que, se acontecer, será num outro mundo, totalmente desconectado de tudo o que vivemos aqui. Mais uma vez, dando uma visão bem finita, né, à situação. A doutrina da reencarnação, ao contrário, nos apresenta uma visão em que os laços afetivos genuínos, aqueles que construímos com amor verdadeiro, com dedicação, com afinidade de sentimentos, não se perdem com a morte do corpo. Os espíritos que se amarram sinceramente numa existência tendem a se reencontrar em outras existências, muitas vezes formando novos laços familiares para continuarmos juntos na caminhada evolutiva, para se auxiliarem mutuamente, para resgatarem dívidas de afeto, ou, por vezes, para resolverem antigos desentendimentos e se reconciliarem. Isso muda completamente a maneira como encaramos o luto e a separação. A dor da perda continua sendo real e legítima. O Espiritismo jamais pede que neguemos os nossos sentimentos, mas ela deixa de ser uma dor sem esperança. Sabemos que aquele ente querido continua existindo, consciente, ativo, e que os laços de afeto verdadeiros tendem a atravessar as fronteiras do túmulo e das sucessivas existências. Por outro lado, Kardec nos alerta: se a crença fosse a de uma existência única e definitiva, como eles pensavam antes, sem qualquer elo entre as vidas, os laços de família perderiam grande parte do seu sentido mais profundo. Restaria apenas o vínculo biológico e social nesta existência passageira, sem a perspectiva de continuidade, sem a certeza de que o amor construído aqui terá desdobramento futuro. A reencarnação, portanto, não enfraquece a família, ao contrário, ela lhe confere uma dimensão eterna, mostrando que os grupos familiares terrenos são muitas vezes reflexos de grupos espirituais mais antigos, unidos por afinidade e por propósito evolutivo comum. O capítulo se encerra com a instrução recebida do Espírito, que reforça e aprofundam esses ensinamentos. Ali se destaca a ideia de que a encarnação tem limites e finalidade bem definida. Ela não é um castigo arbitrário, tampouco um simples acaso, mas um meio pedagógico colocado por Deus à disposição dos espíritos para que estes possam progredir moral e intelectualmente. Os espíritos superiores nos ensinam que cada existência corporal é como uma jornada de trabalho, um período de aprendizado e uma grande escola cuja duração e cujo currículo variam conforme as necessidades de cada aluno. Alguns precisam de provas mais duras, porque têm mais a espiar ou mais a aprender. Outros já trazem consigo uma bagagem moral mais avançada, e por isso encontram existências relativamente mais serenas. Sempre, porém, com a missão de auxiliar os que ainda caminham atrás. Olha a responsabilidade desse parágrafo, hein? Os que estão aqui com uma missão evolutiva um pouco melhor, não é para passar pela terra desapercebido, passar tranquilamente, é para estar ajudando os que estão em outro estado, tá? Isso é muito importante estar frisando. Essa perspectiva, então, nos afasta de duas armadilhas comuns do pensamento religioso. De um lado, a ideia de um destino cego e implacável, sem sentido e sem propósito. De outro, a ideia de um Deus que pune eternamente por faltas cometidas num tempo finito. A reencarnação, à luz destas instruções espirituais, mostra-nos um Deus pedagogo, um Deus que educa, que dá tempo, que oferece novas chances e que conduz cada um de seus filhos, por mais lenta que seja a caminhada, rumo à perfeição. Então chegamos agora a um ponto
em que a teoria precisa tocar a prática. De que adianta compreendermos intelectualmente a reencarnação se essa compreensão não transforma a maneira como vivemos? Em primeiro lugar, essa doutrina nos convida à paciência e humildade diante das dificuldades da vida. Se estamos enfrentando uma prova difícil, essa doença, uma perda, uma limitação, um desafio financeiro ou afetivo, podemos compreender que essa prova não é um sinal de abandono divino, mas parte de um processo mais amplo de aprendizado e de purificação. Isso não significa resignação passiva diante das injustiças que podemos e devemos combater, mas sim uma força interior para atravessar aquilo que de fato não está ao nosso alcance de mudar. Em segundo lugar, essa compreensão nos chama à responsabilidade moral. Se o que colhemos hoje é fruto do que semeamos, nesta ou em existências passadas, e se o que semeamos hoje será colhido no futuro, então cada pensamento, cada palavra e cada ação ganham peso e uma importância que a visão de uma vida única e efêmera jamais poderia sustentar. E isso nos convida a sermos mais cuidadosos com o próximo, mais honestos em nossas relações e mais generosos em nossas atitudes. Em terceiro lugar, e talvez o mais consolador de todos os pontos, a certeza de que os laços de amor verdadeiro não se rompem com a morte nos ajuda a viver o luto de maneira mais serena. Quando perdemos o ente querido, podemos manter viva a esperança do reencontro, não como uma fantasia ingênua, mas como uma convicção fundamentada na lógica e na justiça em que Deus, que não cria o amor apenas para vê-lo destruído pela morte. Esse é um ponto que pega muito a gente, né? E em quarto lugar, essa doutrina nos ensina a olhar para as nossas relações familiares com outros olhos. Talvez aquele filho difícil, aquele pai ausente, aquele cônjuge com quem temos desafios de convivência, seja, na verdade, espíritos com quem já convivemos antes, com quem temos débitos ou acreditamos ou créditos efetivos a resolver. Essa perspectiva nos ajuda a exercitar mais paciência, mais compreensão e menos julgamento apressado sobre as pessoas que a vida nos coloca, né? Que coloca em nossos caminhos. Então, fazendo uma síntese, né? E uma conclusão de tudo, então, ao revisitarmos esse capítulo 4, né, do Evangelho, percebemos como aquela frase enigmática dita por Jesus a Nicodemos, né, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ganha através da luz da reencarnação uma clareza e uma profundidade que a simples leitura literal do texto jamais poderia nos oferecer, né? Então nós vimos que a ideia de um retorno à vida já existia, de forma imprecisa, entre os judeus, sob o nome de ressurreição. O Espiritismo veio esclarecer essa ideia, mostrando que não é o corpo, mas o espírito que renasce em nossas existências. A reencarnação é a explicação racional e justa para as desigualdades que observamos entre os homens. Então ela fortalece e não enfraquece os laços de família, pois o amor verdadeiro atravessa as fronteiras da morte e das sucessivas existências. E que a encarnação, longe de ser um castigo ou um acaso, é um instrumento pedagógico de um Deus que educa seus filhos com infinita paciência e infinito amor. Então, que possamos, a partir de hoje, olhar para os desafios de nossa própria existência
e para os laços que nos unem às pessoas que amamos, com essa consciência renovada, a que somos espíritos eternos em constante evolução, e de que cada existência é um novo capítulo de uma história de amor e de aprendizado, que Deus escreve com infinita paciência através de nós e para nós. Nascer de novo, portanto, não é apenas retornar ao mundo em um novo corpo, é, sobretudo, deixar nascer dentro de nós um homem novo, mais consciente, mais amoroso, mais justo, pronto, finalmente, para ver o reino de Deus. E é assim que eu convido a todos, então, mais uma vez, para um momento de recolhimento e gratidão, antes de encerrarmos o nosso estudo de hoje. Vamos unir o pensamento, então, numa prece final, tá bom? Pai de infinita misericórdia, nós vos agradecemos por termos a oportunidade de compreender um pouco mais hoje o sentido da vida e a sabedoria das leis que regem nosso caminho. Obrigado por nos fazerdes espíritos eternos e não seres passageiros falados ao esquecimento. Obrigado por nos concederdes a cada existência uma nova chance de aprender, de corrigir nossos erros e de nos aproximarmos a vós. Ajuda-nos a compreender que nada de que vivemos é em vão, que as provas de hoje nos parecem pesadas e são, na verdade, degraus para a nossa purificação, e que a paciência de esperar pela colheita é também um exercício de fé. Fortalecei em nós os laços de amor verdadeiro que construímos com nossos irmãos de caminhada, pais, filhos, cônjuges, amigos, para que esses laços atravessem incólumes as fronteiras da morte e da existência sucessiva, e para que possamos reconhecer em cada reencontro o caminho antigo que já nos unia. Que possamos, dia após dia, deixar nascer em nós o homem novo de que fala Jesus, menos apegados às coisas passageiras, mais desperto para os valores eternos do Espírito. E que, quando chegar a hora de deixarmos esse corpo, possamos partir em paz, na certeza de termos vivido essa existência com dignidade, com amor e com consciência de que um novo dia de trabalho e de progresso sempre nos espera. Que assim seja hoje e sempre. E que essas reflexões continuem a ecoar em nossos corações ao longo da semana, e que possamos, em nossas próprias vidas, sermos exemplos vivos daquilo que estudamos, espíritos em constante progresso de nascer de novo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Um ótimo domingo a todos. Obrigado.